nada, então... Bom, enfim, mas a ideia é que, né, que eu me incomodei com a educação matemática, a matemática que eu trabalhava, e fui buscar novas formas de ensinar, de, né, de aprender, de observar os alunos, né, de ver, de mediar as minhas aulas. E foi a partir mesmo da filosofia. E aí eu fui para a UNB, aí eu fui com esses projetos, e aí eu comecei realmente a fazer as coisas acontecerem de uma maneira diferente em sala de aula. Foi mais ou menos isso. Aí eu consegui equilibrar as duas Silvanas, né? A Silvana da filosofia e a Silvana da matemática. É isso mesmo, porque o que você relatou, eu já vi que o professor de música, o Guilherme, estava aqui antes de eu travar, e ele falou assim, acontece isso mesmo. Eu ri, porque é exatamente isso. Tem pavor. As crianças têm pavor da matemática, não são só as crianças. Nós todos temos pavor, né? E aí a gente quer conversar um pouco sobre isso antes de entrar na nossa avaliação especificamente. Mas o que eu queria te perguntar é, o que é educação matemática, que difere tanto daquilo que é dado? Porque quando você entrou aqui, eu até anotei, porque, né, você é demais. Você falou assim, essa matemática acadêmica que se dá nas escolas, né? Essa coisa lá do alto que se traz para aqueles mínimos ali. Então, o que é educação matemática, Silvana? Olha, educação Porque você está matemática... falando com os pais, né? Isso, sim. Educação matemática é uma área que veio dos anos 80 para cá, que foi criada dentro da matemática, mas de uma forma mais, vamos dizer assim, porque assim, a matemática é a matemática pura, é a matemática por ela mesma, é a matemática aplicada, né? A matemática científica. O curso de matemática geralmente forma o matemático. Mas aí ele vai ter que ensinar a matemática, ele vai ter que trabalhar essa matemática no dia a dia. E a primeira pergunta que a gente ouve desde sempre dos alunos é: para que serve isso? E aí a educação matemática, de alguma maneira, ela veio trazer um contexto. Então, eu sempre falo assim, gente, a educação matemática é a matemática pela compreensão. É que tudo que eu vou trabalhar, ensinar em educação matemática, eu vou ter que ensinar pela compreensão. Não por tabela, não por fórmula, não por padrões, não por maneiras de fazer, por mecanismos, né, convencionais, mas pela compreensão. A criança tem que entender por que ela está fazendo isso. A tabuada, por exemplo. Né? Vivenciar, entender, vivenciar a partir do que ela vive, do dia a dia dela, das coisas que ela, né, que estão em volta dela. E é super tranquilo de fazer assim. É bem mais fácil a criança conseguir compreender com as coisas que estão em volta, com a vida dela, com situações, problemas que a cercam, do que de uma forma tradicional, convencional, vamos dizer assim. Isso não quer dizer que o professor não vai, em algum momento, chegar em alguns padrões, ou mesmo os alunos. Mas esses padrões, eles vão ser construídos a partir da compreensão do dia a dia, da forma. Então, assim, a criança vai fazer uma multiplicação, por exemplo. Eu quero que a criança, por exemplo, fez uma situação problema, fez 3 prestações de R$ 20. A criança ela pode fazer 3 vezes 20, mas ela pode fazer 20 mais 20 mais 20. Porque 3 vezes 20 não é a mesma coisa de 20 mais 20 mais 20. Então, é uma maneira, né, que a criança muitas vezes entende muito melhor do que entender 3 vezes o 20, né? Então, ela pode fazer do jeito que ela achar melhor. Ela pode fazer pela adição, mesmo que o professor esteja trabalhando, por exemplo, uma multiplicação. Até que ela vai entender que 20 mais 20 mais 20 é a repetição de 20 3 vezes, né? Então, é mais ou menos isso. Então, a educação matemática, ela traz uma oportunidade de explicar a matemática, de fazer a matemática pela compreensão. Essa é a definição que eu costumo dar. Aí o que eu tô, a Safira é péssima, não, tá? Não é, porque eu sou professora dela. Olha só, eu queria te perguntar, justamente, quando você coloca a criança para produzir, que é o nosso foco da nossa avaliação matemática, qual é o benefício da criança ser o protagonista? Quer dizer, ele tem que fazer tudo. Ele tem que criar a situação da cabeça dele, ele tem que redigir aquilo, né? Assim, fazer com que aquilo faça sentido, porque hoje meu filho aqui falou assim, eu tenho 3 mates e tomei 11, aí você já para,
Isso. Mas Então, eu assim, penso. tem que ter uma lógica, tem que ter a linguagem matemática e tem que ter a criança como protagonista. Então, Sim. antes de mais nada, eu queria te perguntar que a primeira dúvida que vem na cabeça de quem fala assim, mas a avaliação matemática é um problema, são dois, criar um problema. O que a gente fala quando o pai acha que isso é lento, é pouco e é simplório? Não. É isso que eu queria que você respondesse. Olha, eu penso que essa avaliação dessa forma, eu vi a avaliação, eu achei super interessante, super legal. Realmente nós estamos no momento de descobrir novas formas, né? Eu já fiz avaliação assim com os meus alunos, onde eles tinham que descobrir. É uma maneira até da gente diagnosticar se essa criança, se esse estudante, ele está conseguindo perceber as milhares de situação, problema que eles têm no dia a dia. Dentro de casa, Né? inclusive Dentro de dentro casa, de casa, né? dentro de casa, exatamente. Eu tenho na gaveta tantos shorts, eu tenho que pegar um para vestir. 7 menos 1, tudo bem, ou 8 menos, enfim, é uma operação simples, mais ou menos, porque ele vai ter que perceber, ele vai ter que ter a habilidade de perceber essa situação problema, de perceber que isso é uma situação, né? Porque quando fala problema, né? Às vezes sempre vem uma coisa que tem que ser difícil, tem que ser complicada. Mas uma situação problema é qualquer situação operacional que a gente tem em casa. Então, a divisão, né? Tem que dividir os brinquedos, eu tenho que dividir, às vezes, os brinquedos em caixas, organizar no armário as minhas roupas, organizar em cabides. Então, todas essas situações que cercam a gente no dia a dia, ou fazer uma receita, colocar, eu tenho lá uma receita. Outro dia a gente estava com uma sobrinha minha do ensino médio, e ela tinha uma receita lá, ela tinha que fazer uma receita que pedia 1/4 de queijo, lá, de um determinado queijo, e ela não tinha o queijo, ela só tinha. E ela falou, não, ela queria fazer a metade da receita. E aí ela falou assim: como é que eu faço a metade de 1/4? Como é que eu calculo isso? Né? Então, assim, a metade, ou então a metade da metade, né? Como é que eu tiro a metade da metade? Então, eu quero fazer uma receita pela metade, fala lá, meia barra de manteiga. A matemática é a fração, o único momento em que a fração está aplicada. Exatamente. Então, assim, é uma oportunidade da criança perceber isso, dela conseguir registrar isso, conseguir pensar no pensamento dela, ela vai fazer metacognição, ela vai pensar o que ela está pensando, ela vai tentar escrever isso, comunicar isso, né? Para o mundo, ela mesma vai ter que entender. Então, assim, a criança vai perceber essa situação, problema, ela vai colocar ali e vai resolver, e vai dar a resposta, e vai dar a solução para aquela situação, problema que ela mesma entendeu. Pode até ser, por exemplo, minha mãe foi comprar tanto, levou tanto em dinheiro, pagou uma conta com tanto, recebeu o troco, ou pagou uma conta com tanto, recebeu um troco, depois comprou uma outra coisa na farmácia, recebeu um troco. Então, ao fazer com que essa criança observe isso, então a primeira coisa que eu penso que os pais podem fazer é convidar as crianças a observar as situações do dia a dia que eles estão, né, que eles estão vivenciando muitas vezes juntos. E aí pronto, observou uma etapa. Depois a criança vai registrar essa observação e vai extrair dali uma operação, né? E aí vão ter você tocou em né? 2 pontos muito interessantes, que eu vou te interromper momentaneamente, porque que eu queria ver o que você pensa, que não é só observar um problema, é também problematizar uma situação. Porque algumas crianças, o que a gente estava pensando é que elas iam criar, já mudei tudo, já tô louca, porque a gente ia criar um problema, mas aí você já trouxe esse convite a observar as situações, problemas que já estão no nosso dia a dia é muito mais legal, né? Com Então eu certeza, tenho, isso. sei lá, metade de 1 litro, quanto eu tenho, né? Para servir para 2 copos. Se eu servir para 2 copos, quanto é que vai ter de ml em cada copo? Então, é observar no dia a dia. Silvana, não tem um momento em que eu me encontro com você que eu não repense várias coisas. Outra coisa que eu acabei de repensar é que, de acordo com a nossa avaliação matemática, a gente tem
colocar o problema, né? Escrever o problema. Registrar esse problema. E aí fazer o registro matemático e depois colocar no concreto. Você acabou de falar que exatamente faz todo sentido que se resolva no concreto primeiro, porque na verdade é o que acontece, né, no dia a dia. Você resolve, você usa matemática só. Exatamente. Também e muitas vezes, na verdade, não é uma coisa seguida da outra, é só para a gente elucidar. Mas o que eu queria falar, para te perguntar, é que é o seguinte: eu vou fazer mais uma pergunta antes de voltar para a nossa avaliação matemática, tá? Por que que você acha que isso é um pouco polêmico, mas por que que você acha que existe tanta resistência nesse padrão mais livre de se usar do dia a dia, de quantidades menores, de números menores, de operações mais simples, mais do dia a dia? Por que que existe tanta reticência dos pais e da sociedade em aceitar isso, sendo que todos falam que não gostam de matemática? Por que que você acha? Porque isso é uma coisa, né? O pessoal quer porque quer que aprender a tabuada, quer que a criança aprenda aquilo tudo que eles mesmos falam que não aprenderam, né? Nós todos, no caso, né? Por que que você acha? Eu penso, Paulo, que eu penso assim, é complicado a gente acreditar que os nossos filhos, né, os nossos alunos possam ter coisas diferentes daquilo que a gente teve, né? Então, assim, muitas vezes em reunião de pais, eu discutia com alguns pais sobre essa necessidade, por exemplo, da decorar a tabuada. Eu falei, gente, as crianças precisam de entender primeiro essa tabuada. A memorização, ela vai vir com o tempo, vai vir com o uso. E mesmo assim, né? Hoje em dia, quem é que não usa uma calculadora? Quem é que não tem uma calculadora à mão para fazer uma conta? Não estou falando tabuada, mas estou falando para fazer uma conta, uma operação mais, né, um pouco maior do que 2 mais 2, vamos dizer assim. Então, assim, eu acho que os pais, os adultos, né, principalmente, eles têm dificuldade de acreditar que as crianças elas possam ter outras habilidades, porque milhares de outras habilidades essas crianças hoje têm que a gente não teve na nossa época, que a gente não teve quando nós éramos crianças. Então, assim, eu falava assim para os pais, tudo bem, você quer... mas eu decorei tabuada e hoje eu sou um engenheiro. Eu falei, ótimo, mas você mexe naquele joystick, naquele negocinho assim de jogar? Você consegue mexer naqueles controles, por exemplo, de um jogo que as crianças pegam em 2 minutos, elas mexem? Então, elas têm outras habilidades que vão, de alguma maneira, desenvolver partes do conhecimento dela, partes das operações, partes do raciocínio, que vão suprir, né, essa coisa de ter que fazer tudo difícil, tudo... E não é isso que é o mais importante. O mais importante é ela compreender. Porque se ela compreender no simples, na parte simples, ela vai também transpor isso didaticamente para o mais complexo, com certeza no tempo dela, à medida que ela vai encontrar, né, à medida que ela vai encontrar esse desafio na vida dela, ela vai com certeza passar para isso. Da avaliação era justamente essa transposição didática, né? A partir do momento que ele cria um problema e se imbuiu daquilo e conseguiu resolver aquilo e gerenciou aquilo, e vai ter que explicar aquilo para o amigo. Qualquer coisa que funcione mais ou menos naquela esfera, ele vai conseguir fazer essa transposição, né? Com certeza, vai fazer muito mais fácil. E aí, até já teve alguém comentando a matemática. A Luciana está aí. A Luciana entrou, a Luciana era da nossa equipe de matemática, né? Minha mentora, Silvana, gente, minha mentora. Sou apaixonada por matemática por causa dela. Mas, o que eu queria te dizer? Que voltando para a nossa avaliação, você já falou mais ou menos como se conduz, né? E aí eu queria falar uma palavra que você me ensinou e que me ensinou assim, até hoje estou aprendendo, que é o silenciar. É você silenciar. Porque a gente está com esse nervoso, tudo tem que ser agora, nessa urgência para tudo. E então, quando o Zé falou assim, eu tenho 2 mates e quero beber 11, eu já fiquei como? Eu já assim, o que é isso? O silenciar. Olha só,
ele já está fazendo conta de dívida, né? De dever, de negativo, entendeu? Porque tem resposta o que ele está falando. Ele quer dever. Mas a gente não está preparado para. Sim, mas aí a gente não precisa de silenciar. A gente pode falar, nossa, como é que será que eu posso fazer isso? Você pode. Eu falei, mas como? Devolver perguntas. Pega 2 aí, vê se tem como, porque aí eu tô feita na vida. Mas, enfim, é exatamente isso que eu queria te perguntar. As estratégias para conduzir, né? Mas aquela coisa de não dar resposta. Não dá resposta. Ele tem que achar pelos próprios caminhos, mas mais do que o silêncio, mais do que... cheque especial. Alguém falou que está usando cheque especial. Cartão de crédito. Mais do que o silêncio, eu queria falar, já que as crianças vão criar, e a gente chegou num ponto que eu acho muito interessante, que é o desconforto. O desconforto de quem já sabe as operações, já sabe o resultado, vendo aquela criança se debatendo ali. Então, por exemplo, existe uma parada que é o desconforto do resto. Não poder ser resto, né? Vira para mim, fala que ele tem 11 mates e quer dividir entre ele e a irmã. A gente já sabe que vai ter um pega para capar ali. Então, eu queria perguntar para você não só como conduzir, mas qual critério que até o professor tem que ter, qual a liberdade que a gente pode ter nessa resposta, que vai ser jogada em cima das crianças, né? Ele vai ter que lidar com aquele resto ali. E como que nós professores vamos avaliar isso, né? E o que a gente ganha com isso? Não, a gente ganha muito, porque, por exemplo, divisão exata, eu acho que nem existe, né? Só na matemática. Vamos combinar, né? Tudo redondinho, bonitinho, perfeito. Eu sempre falo isso, gente. É difícil, não existe. Existe. Na matemática formal existe. Mas é muito legal. Se ele perceber que vai sobrar um. E se ele perceber que vai sobrar um e, mãe, eu posso dividir meio para mim e meio para ela. Ele já vai estar falando de fração com quantos anos? 5, 4, 6, 7 anos, entendeu? A pessoa vai seguindo sem saber fração para o resto da vida. Exatamente. Então, a criança ela tem um ganho muito grande, porque ela vai descobrir coisas bastante interessantes. Agora, assim, se é meu objetivo... Se é o objetivo da avaliação, por exemplo, fazer uma avaliação que, por exemplo, que não tenha resto, deixa ele fazer o problema dele, que sobre um, ou que ele divida, de repente, 1 por 2. E depois você pode falar, filho, será que a gente tem como fazer um problema, uma situação, um problema, pensar em alguma coisa? E se... Eu sempre falo assim, gente, depois do silêncio... Igual, né? Depois do silêncio, a coisa mais legal numa mediação é você fazer novas perguntas, lançar novos desafios. Mas e se será que a gente pode ver uma outra quantidade? Será que a gente poderia ver com uma quantidade maior? Faz uma pergunta, porque você vai estar ajudando ele a se autoavaliar. Ele fala, não posso, só consigo fazer com 3 mais 11, né? Vamos dizer, 11 e 3. Não, 11. Outra quantidade. Que quantidade? Outra quantidade aí de mate. Será que teria outra quantidade de mate? Você vai dialogar com essa criança para fazer com que ela pense sobre aquilo que ela estava pensando. Eu vou contar uma historinha bem rapidinho. Quando a minha primeira filha me perguntou, chegou para mim e falou, mamãe, depois de 999 vem o quê? Eu falei, 1000. Aí ela foi, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1000, e continuou lá, e eu fiquei livre dela na hora. Já na época do meu segundo filho, que eu já estava, né, já no mestrado, já estava totalmente envolvida com a educação matemática, o meu segundo filho perguntou, mãe, depois de 999 vem o quê? Aí eu falei, 999? Falei, meu Deus, que quantidade é essa? O que aqui em casa tem 999? Que coisas que tem aqui em casa que tem 999? Aí ele olhou assim, ele tinha 6 anos. Aí ele olhou e falou assim, livros. Porque eu estava na época do mestrado, ele só via livros, né? Eu falei, nossa! Aí eu falei, nossa! Aqui tem 999 livros. Acadêmica, Eu falei, aqui tem 999 livros para o meu filho. Ele falou,
Aí ele viu que, pelo meu jeito de falar com ele viu que ele tinha dado um chute alto. Ele sacou, porque ele falou, sabe por quê? Não, eu acho que tem uns 600. Eu falei, e quanto é que será que falta para 999? Eu fiz essa pergunta para o menino de 6 anos. Ele fez assim, 700, 800, 900. Ele quase fez as contas. Ele foi por sobrecontagem, ele quase me deu um resultado. Então, ele estava com uma estrutura mental super tranquila dentro daquilo que ele estava querendo, só que ele estava fazendo contagem. E eu cortei naquele momento com uma pergunta. O que é 999? Porque as crianças, elas contam indefinidamente. Mas muitas vezes, aos 6 anos, elas não têm a noção da quantidade. Elas não sabem Elas o não que é isso. quantificam, elas precisam, né? Exatamente. Para você. Ninguém sabe o que eles falam naquilo, Isso. mas a gente conta de rápido. É isso, eu falo exatamente. direto. E aí a gente, nessa hora, se a gente faz uma intervenção com uma outra pergunta, a gente avalia, a gente vê se a criança realmente está entendendo de quantidade, pelo menos tem uma noção, tem uma estimativa mais próxima. A gente percebe, a gente faz outros movimentos, né, para aquela aprendizagem, para aquele questionamento das crianças. Mas eu me perdi, você tinha me perguntado sobre o resto. Exatamente. Então, eu penso, gente, que vocês podem sugerem, né? Estimula essa criança a fazer essa situação problema. Observação dos problemas que estão acontecendo. Gostei muito mais dessa proposta. Isso. Observa o que ela está captando. Observa como ela está registrando. Mas eu olhei, o menino estava registrando tudo errado. Estava fazendo... Deixa ele registrar, porque às vezes não está errado. Está do jeito que ele entende. E às vezes o jeito que ele entende tá certo. Às vezes ele, em vez de somar 25 mais 39, botar um embaixo do outro, vai um e etc., aquelas coisas lá convencionais, ele faz 39 mais 1, 40 mais 24, você entende? Não, já me perdi completamente na tua conta. Não, nem eu, nem... Não, assim, vamos fazer aqui uma conta, olha só. Um minutinho só, para eu não perder o... Então, tem a Lupitanga aí, que é uma professora de matemática, né? Foi da nossa equipe, inclusive, lá em Brasília. E tem a Amanda, professora da escola do primeiro ano, que as duas falaram coisas que eu gostei muito. O silenciar, sair da zona de conforto, que é justamente incomodar. A Amanda falou desestabilizar. É exatamente isso, né? Quando exatamente. Tá tudo mate aqui eu não faço nada. Não faz nada não. Você vai fazer uma coisa com esse mate que sobrou. O que é que você vai fazer? Cortar no meio não dá, porque o líquido cai. O que você vai fazer? Essa coisa de estar sempre fazendo uma pergunta a mais, uma coisa além. E isso não é só o trabalho que nós, professoras, temos. A gente, porque isso é um exercício, né? É ao vivo. Exato, é da hora. E é o incômodo mesmo. E esse incômodo não é uma tortura. Não. Esse incômodo é a vivência da matemática. O conhecimento está vindo de dentro para fora. Não adianta. E é isso que a gente tem, né, Silvana? Aprendi tanto com você e vi na prática. Não adianta você falar. Eu gosto de contar a história e vou contar aqui para o pessoal antes de retomar contigo, que é o negócio do 5, né? É a conservação, né? Eu viro para a Tereza, de 4 anos, e falo assim, Tereza, quantos dedos tem aqui? Ela vai, 1, 2, 3, 4, 5. Aí eu falo assim, e aqui? 1, 2, 3, 4, 5. E 1000 vezes que eu faço isso, 1000 vezes ela vai contar. Porque não sai que é 5. Isso é com o tempo, né? Com o tempo. Inclusive, você pode perguntar assim para ela. Quando ela conta 1, 2, 3, 4, 5, você pode falar assim para ela, onde tem 4 dedos? Ela vai mostrar aqui, ó. Só que ela pode até o fim dos tempos, ela é a rainha do incômodo. Mas olha só, ela pode mostrar aqui, entendendo que aqui, ó, aqui estão os 4 dedos. Ela pode fazer isso, mostrando que os 4 são esses, ou ela pode achar que o 4 mesmo é um valor posicional, é esse aqui o quarto. Ela está pensando na posição. Então, não é só o fato. São 1000 formas, são 1000 raciocínios. A gente não pode pressupor só porque ela faz isso. Ela já sabe contar até 5. Sabe recitar até 5, sabe
fazer a correspondência de um dedo para cada palavra que ela canta, para cada numeral que ela fala, mas daí é entender que o 5 tem o 4, tem o que contém o 3, que contém o 2, que contém o 1, é uma outra etapa, que pode ser que ela tenha, não estou dizendo que não, mas são vários outros, né, outras perguntas que a gente deve fazer para a gente entender. E nessa avaliação... E o que dá na minha cabeça é que a gente perde oportunidades lindas e brilhantes de fazer matemática dentro de casa, durante o café da manhã, durante o almoço. E aprender junto, né, Paula? Área, né? E aprender junto. Agora a gente está preso dentro de casa. Não temos as professoras fazendo esse incômodo, que a gente está um pouco mais treinado, por isso que você está aqui falando para a gente, que eu fico escrevendo aqui, você vai falando, eu estou escrevendo. Tem 10 anos que eu escrevo o que você fala. Boba. Não, é sério, porque a gente tá com tudo nas mãos para fazer. E a proposta da nossa avaliação é essa. Por isso que a gente quis te trazer aqui, para você falar justamente disso. Como é simples ali no dia a dia, com o cereal de estrelinha, você fazer uma conta, um negócio, lidar com o resto, incomodar sempre que puder, que esse incômodo não é para frustrar a criança, visto que não que tem que se respeitar todo tipo de pensar, desde que, né, que se conduza para uma maneira assim, mas não dá para pirar, né? Completamente. Claro, não. E elas vão estar aprendendo, elas vão estar trabalhando português, elas vão estar, né, a questão do se expressar, do ser coerente, do se fazer entender, né? Então, assim, a criança fez uma situação, um problema linda na oralidade. De repente, na hora de escrever, os pais percebem que ela não está conseguindo escrever aquela situação que ela falou oralmente, imaginou quando você ali. Escrever é redigir o problema redigir. ou falar no Não, redigir mesmo o problema, a situação de português mesmo, né? Redigir a situação do problema. Eu tinha, minha mãe, sei lá, o que ela vai redigir. Aí você vê que a redação não condiz com a situação, problema que você conversou o pensamento matemático, oralmente. Aí você fala, vamos é ler? interessante fazer uma ligação entre as duas matérias também, Com né? certeza, poderia ser feito. Nossa, seria maravilhoso. Inclusive, na hora de avaliar, essa professora ela pode avaliar a questão matemática, a questão operacional e pode avaliar a questão do português, da estruturação de frases, da estruturação de períodos, nos verbos, na ortografia. Ela tem vários elementos para avaliar essa criança, inclusive diagnosticar se essa criança, sei lá, não está conseguindo se comunicar. Porque eu nem acho que os pais têm que corrigir, sabe, Paulo? Eu acho que eles nem têm que corrigir. Eu acho que eles têm que deixar a criança fazer do jeito que ela vai fazer mesmo. Porque se o pai vai lá, corrige, deixa aquele situação, problema perfeito, a professora não vai conseguir fazer uma avaliação real. Não vai. Né? Eu concordo com você, mas nessa situação atual, e nós vamos chegando aí no ponto das nossas últimas perguntas. No contexto atual, ou você concorda comigo que ou os pais deixam também... Calma, deixa eu me organizar, porque isso é muito novo para mim, estou pensando novo aqui. Ou os pais aproveitam para aprender a fazer essa condução, essa instigar as crianças, ou eles fazem isso e deixam para a professora ver, né? Mas acontece que o contexto agora é muito diferente, né, Silvana? Os pais têm uma participação muito mais ativa. Então, assim, também não acho o que é justo, né? Porque inclusive, eu queria te falar, essa nossa avaliação, ela foi enviada na sexta-feira e ela só precisa ser recebida no dia 3 de julho. E toda terça e quinta, as professoras estão de plantão. Então, a criança pode fazer um esboço, pode mostrar... Legal, um rascunho. E receber essa devolução. Então, não é assim, deu errado. Não tem... É de verdade que seja uma construção. Inclusive, os pais estão convidados a participarem do plantão de dúvidas. Fera. Para a construção. Então, toda a sua fala que está acontecendo aí é justamente sobre isso. Essa participação, porque a matemática está dentro da nossa casa. A matemática de verdade que a gente usa e que a gente não sabe, está dentro da nossa casa, né?
Então, eu queria Isso. que você falasse sobre isso. Mais ou menos, você já falou, né? Eu te interrompi. Já, um pouquinho, Eu queria não, te mas fazer uma pergunta tá. para finalizar aqui e depois a gente dá uma olhada, porque eu tô vendo que as pessoas estão falando aqui, eu não tô conseguindo, não sei se a Luciana em casa, que ela acabou de falar, ela tá vendo umas perguntas, ela podia reproduzir aqui pelo chat para eu te fazer. Mas eu tenho uma breve pergunta aqui para você, que é a seguinte: se você acredita, nós estamos tendo que enxugar o conteúdo, né? Não tem outro jeito, a gente tem que enxugar o conteúdo. A primeira palavra que veio na minha cabeça, eu não gosto nem de falar ela, cara. Eu não vou falar. Fala logo. Não, não vou falar. Mas assim, a gente está tendo que enxugar o conteúdo. O que que você pensa disso, de enxugar o conteúdo? De tirar aquelas coisas que ninguém usa na vida, entendeu? Então, assim, pesos e medidas, a gente fica com deca, não sei o quê, decagrama. Eu odeio essa palavra. O que que você pensa sobre esse enxugamento, que é preciso agora, e como você vê o futuro quando a gente sair dessa pandemia e voltar para a sala de aula? Você acha que a gente vai levar alguma coisa que a gente está de enxugar, de focar no que? O que que você pensa sobre isso? Você é a Pois favor do é. decagrama, Silvana? Ó, o decagrama, para mim, já caiu há muitos anos, tá? Eu vou dizer isso para você. Não quero dizer nada, não. E a BNCC, né, que é a nova Base Nacional Curricular Comum, tá já com um currículo bem enxuto. Se vocês forem lá na matemática, lá nas habilidades de matemática de cada ano, ela já da matemática eu domino toda. Ela já está bem enxuta, ela já está fazendo bem dentro desse currículo que a gente, desde os anos 80, vem batalhando nas consultorias em escolas, com os professores, já vem, né, enxugando. Lá na nossa experiência lá da escola, aquela escola lá de Brasília, a gente tinha aquelas ideias principais, não sei se você lembra disso, a gente tinha um mapa de o que essa criança precisa saber para avançar para o ano seguinte. E eram 4 coisas, eram 4 coisinhas, não eram 30, 40, 50 coisas, não. Então, assim, essa questão do enxugar o conteúdo ou focar em conteúdos que são mais relevantes e mais importantes e necessários, por exemplo, as 4 operações, do primeiro ao quinto, né? A criança, cada um no seu estágio, as 4 operações em matemática. Entender as medidas, mas medidas de peso, mas do dia a dia. É o metro, é o quilograma, é o grama, é o centímetro que ela tem na régua. E são as mais importantes. São as utilizadas socialmente, culturalmente. Ninguém usa decagrama. Se bobear, é melhor estudar milhas do que o decagrama, porque essas crianças viajam para caramba, vão para fora, ver que lá é milhas. Por que será que lá é milhas? Pode até trazer isso em alguma situação, mas esse como é que é? O enxugamento do conteúdo ele é inerente, já está na BNCC, já está vindo, vai ser isso mesmo, né? Eu só acho, eu penso que a pandemia, que a quarentena, ela veio para ajudar isso, sabe? Ela veio para mostrar, porque se continuasse igual, não ia ter como ninguém refletir. E essa é uma oportunidade maravilhosa de escola, aprender junto com o aluno, aprender junto com o pai, com o filho, com os pais com os filhos, né? A escola com os estudantes, a escola com os pais com a escola, né? Entender essa dinâmica, que é uma comunidade, todo mundo está junto, está todo mundo junto. Então a gente está tendo uma oportunidade de uma troca bem intensa, né? Sem apelar, sem nada, é de perguntar mesmo. Eu não entendi, eu quero entender por quê, eu quero entender para quê. E assim, eu me coloco à disposição de vocês, a gente pode continuar trocando, a gente pode, sabe, vocês podem mandar mensagem para Paula, para mim, a gente pode continuar conversando sobre isso, porque vai realmente, eu acho, sedimentar mais essa mudança que vem a passos de tartaruga há anos e que talvez esses 3, 4 meses agora vai dar um boom, vai ser e essa oportunidade que vocês estão tendo de fazer uma avaliação diferenciada assim é maravilhosa, é maravilhosa.
o aluno ser o protagonista da aprendizagem dele. Ele vai estar desenvolvendo a habilidade da metacognição, de pensar sobre o que ele pensou, de pegar o que ele pensou, colocar no papel, de resolver aquilo, de ver se ele está sendo claro, ele mesmo vai ver isso. Gente, se a gente conseguir fazer isso, a gente já está ajudando em habilidades até para ele fazer mestrado um dia. Porque quando os alunos do passado têm maior dificuldade de se fazer entender, de conseguir pensar uma coisa e transpor isso para o papel. Então, são habilidades maravilhosas que vão ser fantásticas e essas crianças estão desenvolvendo de uma maneira diferente. Não tem como ser como foi no passado. Até porque a gente não sabe como vai ser o futuro. O futuro também é incerto, né? Então, tá tudo muito incerto. Então, a gente precisa realmente de priorizar esses conteúdos mais importantes. Não, só para fechar. E eu penso que agora vai ser o momento, vai estar sendo a oportunidade disso. Eu também acho. Eu tive um pensamento muito, muito que me fez refletir muito de uma grande amiga que é da educação, também esse fim de semana. E ela me falou assim, a escola sempre foi o pilar do planejamento familiar. Quando você pergunta para uma pessoa quantos filhos você quer ter, ou você quer ter outro filho, a pessoa costuma responder assim, eu não posso pagar a escola. Isso mexeu muito comigo, porque nesse momento a gente precisa de uma parceria muito grande. E a gente está construindo devagar essa parceria, com todo o amor, o afeto, os pais sempre foram muito acolhidos pela escola. Essa sua parceria, pô, a Silvana foi minha chefe, minha mentora, minha mãe da matemática. Ela está aí 10 anos depois, voltando, topando uma live que a gente, né? A Luciana da escola falou, vai agora, ela está topando. Quer dizer, a gente tem uma parceria que vai pelo amor mesmo à educação, né? Que agora tem que entender e que seja assim para sempre, que todos nós fazemos parte do processo educacional. Não é a escola, não são só os pais, né? Todos nós temos que dialogar, né? E isso que você falou de tudo, da matemática dentro de casa, de como a gente faz, eu acho gostoso, eu acho viável, eu levo fé, eu acredito na sua matemática, sou sua aluna. É nossa. Essa matemática é nossa. E agradecendo muito a sua presença, né? Porque ela não entrou aqui, mas ela está agradecendo demais. Eu tenho certeza que está todo mundo muito contente. Eu sempre fico muito feliz em te ver. Muito obrigada. Bem-vinda à família CCM Silvana. Muito obrigada. Estamos juntas para o que vocês precisarem. Se algum pai quiser entrar em contato, pode dar meu contato. A gente vai conversando e construindo junto, gente. Ninguém sabe, ninguém sabia disso. O que ia acontecer. E a gente não sabe ainda o que vai acontecer, a gente não sabe. Então a gente tem que estar realmente preparado e pronto e aberto a essas novidades, a essas inovações e aprender junto e observar que a gente está aprendendo coisas que a gente não imagina que a gente já está aprendendo. Garanto que muito mais do que as tradicionais formas que a gente tinha, viu? Com certeza, tá bom? Eu agradeço muito aí, estou às ordens. Estou à disposição. Curte essa Bahia aí. Muito obrigada. Obrigada a vocês, gente. Luciana, muito obrigada também por confiar, né? Assim, a toque de caixa, vamos fazer. Espero ter podido ajudar. A gente também está aí. Silvana está à disposição, eu também estou. Luciana, sempre, sempre, para qualquer dúvida sobre as avaliações. Muito obrigada. Beleza. Beijo a todos. Tchau. Obrigada. Tchau.